Saudações fraternais, é com alegria que nos reencontramos novamente, graças a Deus, a Jesus, numa situação de podermos ouvir, de podermos assistir os ensinamentos do nosso mestre e amigo Jesus, esclarecidos, orientados, facilitado pela doutrina espírita. Neste mês de dezembro, a Casa Chico Xavier promoveu, como quase todos os anos faz, uma palestra ou um mês de palestras sobre Jesus, visto que a humanidade, todos nós nesse mês, deixamos os nossos corações mais receptivos, mais abertos ao amor, à tolerância, à caridade, e assim, então, desta forma, resolvemos fazer este mês dedicado a este que é o nosso amigo, que é o nosso mestre e amigo Jesus. Já convido desde já que todos os amigos, os irmãos que não são inscritos, se inscrevam no nosso canal, que compartilhem, que dê aquele joinha na página para seguirmos à frente. Assim, minhas amigas, meus amigos, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece. E nessa prece nós possamos mentalizar, possamos pensar, possamos nos lembrar deste amigo, deste irmão, que tanto tem nos ajudado, tem nos iluminado, tem nos trazido as respostas para todas as nossas perguntas. Jesus, mestre, amigo, irmão, somos gratos profundamente por tudo que temos e pelo que somos. Agradecemos a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, pela oportunidade da atual reencarnação, dividindo e compartilhando com os irmãos, com os familiares, com todas as pessoas que passam, aos que permanecem em nossas vidas, os momentos bons, mas principalmente, amigo Jesus, os momentos difíceis, aonde dá aos nossos espíritos a grandeza e a superação. Muita paz, muita luz, que assim seja. No livro Boa Nova, Humberto de Campos, junto com Chico Xavier, na psicografia deste incansável trabalhador da doutrina espírita, um exemplo a ser seguido por todos nós espíritas, Chico Xavier psicografa uma página do livro Boa Nova, capítulo 30, o último capítulo desse livro, que fala de Maria. Maria Santíssima, Maria, a mãe de Jesus. E esse livro é um livro, todo ele, como todos os livros espíritas, que nos chama a uma reflexão profunda sobre a nossa vida, sobre a atual reencarnação, sobre as responsabilidades, sobre o que estamos fazendo, o que nós queremos aqui na Terra, o que nós podemos fazer para nos melhorarmos, mas traz principalmente a revelação de pessoas que aqui na Terra fizeram a diferença. Nesse livro que Humberto de Campos nos traz, no capítulo 30, ele relata sobre Maria, a mãe de Jesus, Maria Santíssima. Maria Santíssima, dada por um transeunte, um leproso, que
chegando até Maria, isso já quase no final da vida dessa nossa mãe, pedindo auxílio para as suas chagas. Maria então o atende e ele, olhando, admirado, o atendimento, o amor, o desprendimento a uma pessoa que naquela época era completamente excluída da sociedade, ele então olha e diz: Maria Santíssima. E ele diz isso porque sabia que ela era mãe de Jesus. E daí em diante, então, ela passou-se a ser chamada, conhecida como Maria Santíssima. Mas esse livro, tão belo, tão esclarecedor, tão emocionante, tive a petulância de fazer 12 perguntas a Maria sobre esse capítulo. Se os irmãos, as irmãs forem ler esse livro, não vai ter essas perguntas. Mas eu fiz para melhor entendimento, para mim, e repasso então para os colegas esta maneira que eu tenho de melhor entender, de melhor captar as mensagens do livro ou dos livros espíritas. E a primeira pergunta que eu fiz a Maria, Mãe Santíssima, foi essa: o que passou pelo coração da mãe da senhora na crucificação do seu filho? E Maria responde nesse livro. As respostas estão todas no livro. Junto da cruz, com o pensamento ansioso e torturado, regredia ao passado as recordações do meu filho bem-amado. As circunstâncias maravilhosas em que o nascimento do meu filho Jesus me foi anunciado. A amizade de Isabel, sua prima, Isabel, mãe de João, evangelista, João o precursor. As profecias do velho Simeão, reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes da minha vida. Naquele instante supremo, diz Maria, revi a manjedoura na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer aos meus ouvidos o cântico da glória daquela noite inolvidável. Através do véu espesso das lágrimas, repassei uma por uma as cenas da infância do meu filho, observando o alarma interior das mais doces reminiscências. Nas menores coisas, reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, meu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações que fizera meu filho, meu amado Jesus, para merecer tão amargas penas. Maria relata então com emotividade o que é característica das mulheres. Se perguntássemos a José, o pai dele, o homem ou os homens usariam mais a razão. Diriam que o rapaz era um rapaz inteligente, que ele era um rapaz trabalhador, esforçado, que era um rapaz que tinha um futuro brilhante pela frente, na maneira que os pais veem os filhos, com raras exceções. A mulher, a mãe, já tem uma diferença. Ela olha, ela analisa, ela vê os filhos de uma maneira emocional, com o coração. Então Maria relata, mesmo diante da crucificação do seu filho, uma situação que nós talvez não temos como dimensionar a dor de uma mãe.
porque nos mínimos sofrimentos dos filhos a gente fica completamente arrasado. Imagina Maria aos pés da cruz, na crucificação do seu filho. Ela tem a emotividade de se lembrar do seu filho nos tempos mais tenros da sua idade, nos anos mais novos de Jesus na terra. Então Maria relata toda essa passagem. E aí ela fica pensando o que Jesus podia ter feito para merecer tal castigo. Na sequência eu pergunto assim para Maria: e como que era Jesus na infância? Falar em Jesus é tão gratificante, é tão emocionante, mas poucas literaturas trazem a infância de Jesus. E nessa, Humberto de Campos então nos diz assim. Ela nos diz nesse livro de Humberto de Campos assim: desde os mais tenros anos do meu filho Jesus, observava o carinho fraterno que ele dispensava a todas as criaturas. Frequentemente ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde a sua palavra carinhosa consolava os transeuntes, desamparados e tristes. Ajudava viajantes misérrimos, vinham à nossa casa modesta louvar o filhinho idolatrado, que sabia distribuir as bênçãos do céu. Então, novinho, Jesus já trazia a imensidão do amor, a infinita misericórdia, o sentimento de caridade para com toda a humanidade. Já era Jesus o Filho, o missionário, o amor reencarnado ou encarnado num corpo na terra. E Maria continua dizendo assim: ele recebia os hóspedes inesperado com as suas mãos minúsculas, que ajudavam na carpintaria de José. Lembro bem que um dia, diz a mãe, a divina criança trouxe para casa 2 malfeitores publicamente reconhecidos na nossa cidade como ladrão. E era de ver-se a amorosa solicitude com que o meu filho, pequenino, cuidava dos desconhecidos, como se fossem seus irmãos. Paralíticos retomavam os movimentos da vida, cegos que se reintegravam nos sagrados dons da vista, criaturas famintas de luz e de amor que se saciavam na sua lição de infinita bondade. Pergunto a Maria na questão seguinte: e aonde que a senhora encontrou tanta força diante da situação, diante da crucificação do seu filho? Como agir diante dos nossos sofrimentos? Como que uma mãe consegue superar uma situação tão triste como essa que a senhora passou? E ela diz assim: uma voz amiga me falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção das criaturas. Maria, então, no silêncio do seu coração, na tristeza da sua alma, diante de choro, que com certeza Maria deve ter chorado muito, ela teve a percepção, ela teve a sensibilidade de ouvir uma voz amiga que falava o Espírito. Pois essa voz amiga, meus amigos, meus irmãos, é a voz de Deus nos nossos corações. É aquela voz que chega
nos momentos mais difíceis das nossas vidas. É aonde, diante do desequilíbrio, da tristeza, nós ouvimos exatamente o que deve ser feito para sair dessas. Acontece muitas vezes que, pelo nosso desequilíbrio, mágoa, orgulho, pelo nosso egoísmo, a gente não percebe esta assistência divina que chega até nós. Muitas vezes, Deus se utiliza de pessoas para dizer-nos o que Ele, intimamente nos nossos corações, não conseguiu pelas nossas rebeldias. E essas pessoas se apresentam como mãe, pai, irmãos, amigos, marido, esposa, filhos. E Maria consegue ter a percepção para poder fazer dessa situação uma superação no sentido de seguir em frente. Se ajoelhou aos meus pés e, beijando as minhas mãos, disse carinhoso: Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Cambaleei, disse Maria, tomada de inexprimível ventura. Queria dizer da minha felicidade e do meu agradecimento a Deus, mas o meu corpo paralisou, enquanto aos meus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação do anjo, qual se entoasse 1000 vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. E na pergunta seguinte, como aconteceu o seu retorno ao mundo espiritual junto do Filho amado? Depois da visita de Jesus à sua mãe, como foi o retorno dela junto ao Filho no mundo espiritual? E ela diz assim: no outro dia, 2 humildes retornavam junto com João para assistir aos últimos instantes daquela que lhes era a devotada Mãe Santíssima. Eu já não falava, numa inovidável expressão de sentimentos, de serenidade, por longas horas ainda esperei a ruptura dos derradeiros laços que me prendiam à vida material. Depois do encontro de Jesus, a qual ele aconchega nos braços, ela ainda demora longas horas para deixar o corpo físico. Maria, a Mãe Santíssima, na demonstração de que seja feita primeiro a vontade de Deus, ela permanece num equilíbrio, numa demonstração de fé inabalável. E ela continua dizendo: a alvorada desdobrava o seu formoso leque de luz quando minha alma se elevou da terra. Meu filho bem amado certamente me esperava, com as boas-vindas no seu reino de amor. Mas extensas multidões de entidades angelicais me cercavam cantando hinos de glorificação. Experimentei a sensação de se estar afastando do mundo. Revi todos os quadros dos apostolados de meu filho. Lembrei dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejei abraçar os que ficariam no vale das sombras, à espera das claridades
definitivas do reino de Deus. Aproximei-me de um a um, participei de suas angústias e orei com as suas preces cheias de sofrimento e confiança. E eu faço um intervalo para dizer, para relembrar ou para lembrarmos desta mãe do infinito amor, de um amor incondicional por todos nós. Faço essa reflexão para dividir com os amigos, com as amigas, com os irmãos, as irmãs, que até hoje Maria continua nos atendendo às nossas súplicas, os nossos pedidos, o atendimento que nós necessitamos para seguir em frente. É esta mãe que nós devemos procurar visitar no íntimo dos nossos corações quando a escuridão, a tempestade das nossas vicissitudes invadirem os nossos espíritos. Narra as literaturas espíritas de que Maria reside na estrela mais brilhante do nosso planeta Terra, na constelação de Sírius, a estrela Sírius, aquela que diante dos sofrimentos, das angústias, das decepções, do abandono, dos desencarnes de quem a gente ama, devemos olhar ao céu e naquela noite procurar a estrela mais brilhante. E lá temos a certeza de que Maria, a Mãe Santíssima, atende às nossas súplicas, enviando espíritos de uma grandeza, de uma nobreza angelical para nos consolar, para nos envolver neste amor infinito que é o amor de mãe, que é o amor de Maria para com todos nós. E ela continua dizendo assim: eram anciãos que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depunham no evangelho do reino toda a sua esperança. Supliquei a Deus para eles a liberdade. Mas ela se lembrava que Jesus dizia que todo o jugo é leve, que todo jugo é suave e todo fardo seria leve quando estivéssemos com Jesus. Parecendo melhor a escravidão com Deus que a falsa liberdade do mundo. Talvez falte nos nossos corações a lembrança da promessa de Jesus, que diante desta reencarnação, que não é uma reencarnação fácil, porque todos já ouvimos muitas vezes os irmãos desta casa e de outras casas e outras palestras, literaturas de que o mundo é de prova, de que o mundo é de expiação e de que nós estamos na condição ainda de evoluirmos mais através do sofrimento do que evoluir através do amor. E que Jesus diz que junto com ele, com os ensinamentos dele, todo o jugo seria leve, todo o peso seria suave, toda a carga teria uma mão amiga de quem nos ama infinitamente. E diz ele que
todo fardo seria leve, de que todas as dificuldades desse mundo, espiritual ou material, teriam o apoio, a ajuda do nosso mestre e amigo Jesus. E Maria diz assim: por essa razão, meus irmãos, quando ouvires o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer oração, de fazer no coração, um brando silêncio, o silêncio da reflexão profunda, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Um livro com mensagem tão bela, um livro que traz a nós essa reflexão para junto de Deus, de Maria Mãe Santíssima, então começarmos a seguir um caminho de redenção. No mês de dezembro é o mês que comemoramos o nascimento de Jesus e aonde inexplicavelmente os nossos corações se enchem de amor. Parece que 11 meses nós estivemos escondidos. Parece que 11 meses os nossos corações estiveram fechados. Então, diante dessa reflexão, desses ensinamentos trazidos nesse livro, nós encerramos agradecendo profundamente a todos os irmãos que têm nos apoiado, que têm nos ajudado nessa caminhada. Façamos a nossa oração na intimidade dos nossos corações, nos lembrando de Jesus como Maria, Mãe Santíssima, fez depois da sua crucificação, mas lembrando dele neste mês, do mestre e amigo que está sempre do nosso lado. Agradecemos profundamente por tudo que nós temos e pelo que nós somos. Agradecemos, Senhor, a atual reencarnação. Agradecemos por ouvirmos, falarmos, enxergarmos, por caminharmos diante de tantos irmãos que não têm esta mesma oportunidade que nós. Agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que tem nos acontecido de bom nas nossas vidas. Os momentos alegres, felizes, os momentos de confraternização com aqueles que a gente escolheu para estar nesse planeta. Mas agradecemos pelos momentos tristes, pelos sofrimentos que às vezes sem perceber nos dão a força ao espírito de seguirmos em frente. Ainda a todos nós é necessário passarmos por esses momentos turbulentos para edificarmos os nossos espíritos. A Maria, Mãe Santíssima, que nos socorre, muito obrigado por todas as assistências que recebemos, muitas vezes até sem nós pedirmos. A Deus, nosso Pai, que este mês de dezembro, aonde comemoramos o nascimento do nosso amigo, a comemoração simbólica, que os nossos corações possam estar mais receptivos à influência desses, mas os nossos olhos e corações mais abertos aos necessitados do nosso mundo. Muito obrigado, uma boa noite, uma boa tarde a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. E até uma próxima. Que assim seja.